Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato, sou professor do Instituto Federal do campus Hortolândia, da área mecânica, e nessa série de aulas estamos falando aí sobre ciência dos materiais, tecnologia dos materiais, tá? Essa é a nossa aula número 5, uma aula que a gente vai tratar a respeito do comportamento mecânico dos materiais, tá? Que parte do pressuposto que a pessoa que está assistindo, o aluno, o estudante, já tem um conhecimento prévio aí a respeito, principalmente de ligações químicas e de estruturas cristalinas também, imperfeições cristalinas, tá bom? Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, eu convido que o faça, que você assista o conteúdo anterior a esse, para que você tenha aí o conhecimento de base para conseguir entender um pouco a respeito desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Então essa é a nossa aula número 5 e a gente vai tratar aqui sobre propriedades mecânicas dos materiais, tá bom? Para quem é aluno do Instituto, antes é importante dizer que nessa disciplina a gente trata aqui as propriedades mecânicas com um viés um pouco mais qualitativa, né, falando um pouco mais da ciência por trás disso, do que exatamente fazendo contas, ainda que tenhamos, né, algumas contas para ser realizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conteúdo um pouco mais particularizado é visto em ensaios mecânicos e também é visto em resistência dos materiais, que até tem aqui as aulas aqui no nosso canal, tá? Então, quem quiser se aprofundar para estudar propriamente dita a parte de cálculo, cálculo de resistência mesmo dos materiais, para estabelecer critérios, para estabelecer aí valores, né, de carga, valores de tensão para um determinado material, eu convido que assista esse conteúdo também de resistência dos materiais, tá bom? Então vamos lá? Então, a gente vai tratar aqui de propriedades mecânicas dos materiais, um pouco mais específico para metais, ainda que uma boa parte do que a gente vê para metais dá para ser atribuído também a outros tipos de materiais, tá? Bom, então por que é interessante estudar propriedades mecânicas? Para determinação e ou conhecimento das propriedades mecânicas. Então, esse conhecimento ele tem uma grande importância para que a gente consiga escolher o material para uma determinada aplicação, tá? Bem como para o projeto e fabricação de componentes de uma maneira geral. Então, as propriedades mecânicas definem, basicamente, o comportamento que esse material vai ter quando sujeito a um esforço mecânico, qualquer que seja ele. Pois essas estão relacionadas à capacidade do material de resistir ou transmitir esses esforços aplicados sem romper e sem deformar de forma incontrolável. Bom, então é interessante a gente pensar aqui em várias coisas, né? Primeiro, eu vou ter que estabelecer uma gama de critérios para que eu consiga determinar qual material ou qual metal eu vou aplicar, né, para uma determinada função, tá? Então, e aí a gente pode pegar um monte de exemplos, né? Vou pegar aqui exemplo de bicicleta, né? Um exemplo qualquer. Por que uma bicicleta atualmente é mais interessante a nível de competição ser de fibra de carbono ou ser até alumínio do que ser propriamente de aço, né? E aí vocês podem pensar, porque aço é mais pesado, ou porque alumínio ou fibra de carbono é mais leve, esse competidor vai ter uma velocidade maior, um rendimento melhor. Então veja, olha os critérios que estão por trás. Mas será que é só isso que a gente tem que levar em consideração, que é mais leve, que o competidor vai se movimentar mais rapidamente, vai ter uma velocidade maior com essa bicicleta? Obviamente que não, não é? Então tem todo um cálculo, né? Tem toda uma análise, um estudo por trás para verificar, por exemplo, se essa bicicleta de fibra de carbono teria uma resistência apropriada, né? Para uso em asfalto ou uso em terra, por exemplo, né? Então, não é só isso. Então, tem uma gama de critérios importantes por trás, tá? Isso vale também para um carro, por exemplo, porque um carro, a lataria tem que ser feita de um aço, normalmente um aço de grande ductibilidade, por exemplo, né? Porque a gente está pensando que esse aço tem que, dessa lataria de carro, tem que suportar aí um esforço, né? Ou um impacto
Então ele tem que absorver energia, então ele tem que ter um comportamento aí de alta tenacidade, que a gente vai estudar aqui para absorver uma possível energia, um impacto, né, que esse carro possa sofrer, uma batida, tá? Então tem várias coisas que a gente pode pensar, porque um cano, né, um tubo tem que ser de PVC, tem que ser de plástico, né? Tem que ser de PVC e não pode ser, por exemplo, um tubo de ferro fundido, né? Então aí vocês podem pensar, porque ferro fundido vai oxidar, vai liberar óxido de ferro no meio líquido, na água. Então tem várias coisas importantes para a gente aqui pensar, tá? Uh, dito isso, né, então a gente pode continuar aqui a nossa aula já pensando da grande importância que tem a gente estabelecer, entender, né, o comportamento que esse material vai ter, as propriedades mecânicas que esse material vai ter, para a gente dar uma aplicação correta para esse material ou adequar esse material, e a gente vai ver como, né, por exemplo, por meio de tratamento térmico para a aplicação que eu quero. Tá? Às vezes esse material ele não tem exatamente a propriedade que eu quero, mas eu sei que por meio de um tratamento térmico, por exemplo, aumentando a sua resistência mecânica ou diminuindo, se for o caso, né, pensando que esse material eu posso usinar, né, ou ter uma outra aplicação, eu posso trabalhar com tratamentos térmicos, mexer com a sua resistência. Tá? Então, dito isso, pessoal, a gente continua aqui com as propriedades mecânicas. Tá? Bom, então o que a gente tem de propriedade mecânica como mais importante, aí, vamos dizer assim? Resistência à tração, a elasticidade, a ductibilidade, a fluência, a fadiga, a dureza e a tenacidade. A resistência à tração tem a ver com a resistência que esse material vai oferecer quando sujeito a um esforço trativo, quando então eu tenho forças em sentido contrário, né, forçando esse material a esticar, tá? A elasticidade, que é o comportamento elástico que os materiais têm, de uma maneira geral, ou uns mais, outros menos. A ductibilidade, que por hora a gente vai entender aqui como, abre aspas, a maciez desse material, né? Quanto ele é macio, o quanto ele é dúctil, tá? A gente pode pensar também em termos de alongamento, quanto esse material vai se alongar antes de romper. A questão da fluência, que é esse comportamento que o material vai ter aí, por exemplo, no meio aquecido, com a influência de um calor, tá? Então, o que acontece? Será que o material que está sujeito a um esforço trativo e uma temperatura, ele vai ter o mesmo comportamento mecânico quando ele não está sujeito ao calor? Tá? A gente já pode pensar aqui, não. Pelo conhecimento que a gente tem prévio, a gente já pode pensar que esse comportamento vai ser diferente, porque o calor, de uma maneira geral, ele influencia aí, principalmente nas questões metalúrgicas e de fusão, nesse meu material, tá? Então a gente já sabe que a temperatura vai influenciar. A fadiga, que tem a ver aí também com esse comportamento repetitivo do material, por exemplo, uma asa de avião, né? Está sujeita a um esforço de fadiga, porque ela tem todo esse balanço, esse movimento, né, durante o voo. Então, o material tem que ter um bom comportamento, tem que ter aí uma boa resistência a esse esforço cíclico, né? Então, a tal da fadiga, tá? Esse movimento de uma carga positiva, a carga igual a nula ou carga negativa, tá? A dureza, então, a dureza do material. A gente não trata aqui de dureza, a gente vai tratar mais de comportamento de resistência à tração para entender essas propriedades, mas a dureza, que é o comportamento que esse material vai ter, né, quando sujeita aí a uma penetração, tá? Então, normalmente a gente usa um penetrador para gerar uma calota esférica, para a gente analisar essa calota, né, vamos chamar assim, né, esse buraquinho deixado no meu material, essa impressão deixada no meu material, tá? Então, qual é o comportamento que esse material tem a esse penetrador? Qual a resistência que ele oferece a esse penetrador, tá? Temos também aí a tenacidade, que é basicamente o quanto que esse material vai suportar ou vai absorver ainda, né, de energia quando solicitado mecanicamente, tá? Então, uma propriedade muito importante quando a gente pensa que esse material vai ter que resistir ou vai ter que absorver
energia mecânica ou energia de absorção mecânica, tá? Então, cada uma dessas propriedades está relacionada a uma habilidade do material. Obviamente que o material não precisa necessariamente estar sujeito a todas essas, né, essas propriedades. Eu não preciso que o material tenha, por exemplo, uma alta resistência mecânica e uma alta ductibilidade ao mesmo tempo, né? De uma maneira geral, esses dois comportamentos eles são inversamente proporcional, né? Então, se eu quero um material muito resistente, provavelmente ele vai ter aí baixa ductibilidade, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. A gente vai ver aqui, vai estudar com calma, tá? Mas é importante a gente pensar que, obviamente, o material não vai conseguir ter todas essas características, mas possivelmente eu vou querer que ele tenha mais do que uma propriedade ou mais do que um comportamento específico do que está aqui, tá? Bom, e quais são então os tipos de solicitação, né, ou tipos de tensões que esse material poderá estar sujeito? Então, ele pode estar sujeito à tração, tá? Então, tem um desenho aqui para a gente entender. Então, no sentido dessas setas, estaria o esforço, a força ou a tensão aplicada no material. Temos também as tensões compressivas, né? Então, o meu material aí sujeito a um esforço de compressão, resistindo a esse esforço de compressão, tá? Por exemplo, um pistão de carro, né? Então, quando ele tem dentro do motor, quando eu tenho uma combustão, eu tenho uma força que vai empurrar, né? Gerada dessa combustão, os gases vão empurrar esse pistão para baixo. Então, esse pistão ele vai estar sujeito a uma força de compressão nesse momento, né? De tração, a gente pode pensar um cabo de aço para N possibilidades, né? Para um elevador, não sei, né? Para um guindaste, talvez ficaria mais fácil da gente entender. Um esforço de cisalhamento, um esforço cortante aqui, né? Por exemplo, um rebite de uma fuselagem do avião, por exemplo, ou um parafuso que está montando uma determinada estrutura, tá? Seria aí um esforço de cisalhamento nesse rebite ou nesse parafuso. Um esforço de flexão, então pontos de apoio, um esforço no meio, né, uma força, uma tensão no meio, uma ponte, talvez seria aí o exemplo mais básico, mais fácil da gente conseguir entender quando o material está sujeito a um esforço de flexão, tá? E torção, também aqui, né, um esforço de torção, aqui um momento, né, uma força que vai tender a girar esse material em sentidos opostos, horário e anti-horário, tá? Um parafuso, normalmente, a gente aplica uma solicitação de torção, né, de aperto, para montar uma estrutura qualquer, tá bom? Seria um exemplo, então. Aí você pode pensar, mas você falou parafuso, cisalhamento e torção. É verdade, né? Então está sujeito a esses dois esforços, tá? Torção no aperto e depois cisalhamento, pensando aí que ele está unindo uma estrutura qualquer, tá bom? Então olha quanto as possibilidades que a gente tem de solicitação para esse material. Então o material, obviamente, ele vai ter aí um comportamento diferente para cada um desse tipo de solicitação, tá? Então, por exemplo, se eu quero um material para trabalhar em flexão, é importante que eu faça um ensaio com esse material, né, um ensaio mecânico de flexão, tá? Ainda que eventualmente o comportamento mecânico tenha uma similaridade com o de tração, é interessante a gente solicitar ou testar esse material de acordo com a solicitação que está previsto no meu projeto, que está previsto aí previamente para esse material, tá? Bom, então como que a gente determina essas propriedades mecânicas? Então tem alguns jeitos para isso. Então a gente pode fazer um ensaio mecânico nesse material, né? Então, por exemplo, eu vou fazer vou trabalhar com aço 1045, né? Um aço, uma liga ferro-carbono com 0,45% de carbono, tá? E aí eu vou fazer a minha peça, vou usinar essa barra qualquer, aí, essa barra de aço 1045, e vou gerar uma peça disso. Então eu posso pegar essa barra, a partir da barra, tirar um corpo de prova, né, padronizado pela BNT, e
tracioná-lo. E aí eu tenho um comportamento mecânico, né, desse material. Isso é um jeito. Outro jeito é eu usinar essa peça e essa peça mesmo, já usinada, eu trabalhar com ela, fazer ensaios em cima da própria peça já usinada. Esse é um outro jeito, tá? Então, posso fazer no material, posso fazer já na peça feita. Eu também posso fazer já num protótipo. Então, essa peça já montada, por exemplo, numa bicicleta, e eu analiso daí o projeto em si, né? Eu analiso já, tem uma grandeza, né? Um nível de aproximação já com o produto final maior, tá? Então, já faço uma análise in situ da peça que eu estou fabricando. Então, são três possibilidades, né? Arrancar um corpo de prova desse aço 1045 que eu estou usando, da própria peça em si já produzida e ainda da peça já aplicada no produto final, né, no projeto final, tá? Então a gente pode fazer essas três possibilidades, tá? Aqui a gente vai pensar nesse comportamento mecânico mais generalizado, mais genérico com relação ao próprio aço 1045. Então a gente vai pensar, eu estou tirando um pedaço, né, de uma barra de um aço 1045, fazendo um corpo de prova disso e analisando, tá bom? Essa é a nossa ideia. Geralmente a gente vai usar normas técnicas para estabelecer um procedimento, tanto para a confecção do corpo de prova, quanto também com relação aos parâmetros que a gente vai utilizar nesse equipamento, tá? Então, veja, a gente tem normas para isso que estabelecem para nós como que a gente tem que fazer esse ensaio, como é o corpo de prova em termos de medida e também quais são os parâmetros que a gente vai colocar no equipamento que vai fazer esse ensaio e também o que a gente pode analisar a partir desse ensaio. Bom, basicamente temos duas normas, a norma da ASTM, que é a norma americana, né, que é a Associação Americana aí de Testes, e temos a ABNT, que mais interessa para nós, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ainda que a ABNT, ela parte, a norma em si parte de outras normas, de norma americana, norma alemã, mas ainda assim a gente trabalha, né, a gente pensa na ABNT como critério para a fabricação do corpo de prova e também como critérios aí para procedimentos, tanto para o equipamento em si, né, para as variáveis do equipamento e também com relação ao que a gente vai analisar nesse teste, tá bom? Os testes mais comuns para determinar propriedades mecânicas, de longe, assim, sem sombra de dúvidas, é resistência à tração. Ele é o mais comum de todos. Então, se a gente quer conhecer o comportamento mecânico de um material, a gente vai fazer um ensaio de tração, tá? Depois temos resistência à compressão, torção, choque, desgaste, fadiga, dureza, etc. De impacto, né? Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar e vai pensar na resistência à tração, tá? Nas disciplinas de ensaio mecânico, por exemplo, né, eu também leciono essa disciplina em alguns semestres, a gente passa também, né, a gente vê também outros tipos de ensaio. Mas aqui o que importa para mim, assim, de longe, é que vocês entendam que a partir de um ensaio de tração, quais propriedades do material eu tiro a partir desse ensaio, né? O que é uma ductibilidade, o que é uma tenacidade, o que é uma resistência à tração, tá? Então isso para mim é mais importante do que o ensaio em si, tá? Bom, e aí dentro desses ensaios mecânicos a gente pode ter duas classificações. Uma classificação com relação quanto à integridade desse ensaio. Esse ensaio pode ser destrutivo, ele pode ser não destrutivo. E aí eu faço um gancho aqui com o curso de engenharia mecânica ou de técnico em fabricação mecânica, técnico e mecânica. Normalmente a gente vê esses dois grupos, que pode, dependendo aí a instituição, tá na mesma disciplina ou não, né? Então ensaios destrutivos, algumas vezes também uma outra disciplina de ensaios não destrutivos, tá? Nos ensaios destrutivos, né, o nome já nos ajuda, esse corpo de prova ele será perdido, tá?
porque eu vou ter, de alguma forma, vou ter aí uma perda de material, vou ter aí uma variação dessa medida ou ainda uma deformação nesse material. Uma ressalva com relação ao ensaio de dureza. O ensaio de dureza nem sempre esse material vai ser perdido. Tá? Vou dar um exemplo de um eixo qualquer, um semi-eixo para um eixo diferencial de um caminhão, por exemplo. Né? Se você quer saber a dureza lá de algum ponto nesse eixo, né, que está temperado, por exemplo, você pode fazer essa dureza e esse semi-eixo ele não será perdido. Tá? Então, nem sempre o ensaio de dureza se perde. Ele, do ponto de vista de aplicação, ele é exatamente destrutivo. Tá? Os não destrutivos, raio-x, raio-gama, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, microdureza, tomografia, uma série de ensaios que não levam à perda desse material, desse produto. Tá? E temos também quanto à velocidade, temos os ensaios que são estáticos, na verdade, a gente poderia dizer que são semi-estáticos, né? Então, uma variação bem lenta do esforço, da solicitação. Então, a carga aplicada lenta, em estado de equilíbrio, então a gente tem tempo para ocorrer os fenômenos, né? Tempo para ocorrer até uma certa difusão nesses mecanismos de deformação. Tá? Então, é um processo, um ensaio feito em uma velocidade bem baixa. Temos os ensaios dinâmicos, que a carga é aplicada rapidamente ou ciclicamente, aí exemplos, fadiga e também impacto. Temos também carga constante, que é uma carga aplicada durante um longo período, exemplo de fluência, quando eu faço um ensaio, por exemplo, de compressão a quente. Né? O que a gente vai ter no ensaio de compressão a quente? Uma variação muito lenta, né, durante a aplicação dessa carga. Tá? O ensaio que a gente vai pensar aqui, né, que a gente vai determinar as propriedades, é por meio de ensaio de tração. Tá? O ensaio de tração ele é baseado na NBR 6152 para metais. Tá? E a norma NBR 6152 vai estabelecer, aí, por exemplo, como que tem que ser o corpo de prova para esse ensaio de tração. Tá? Então, a resistência à tração ela é medida submetendo-se o material a uma carga ou uma força de tração paulatinamente crescente, que promove uma deformação progressiva de aumento de comprimento. Então, eu vou colocar, né, o meu corpo de prova nesse equipamento, vou prendê-lo, e ele vai ter uma movimentação, né, no sentido aqui dessas duas setas, né, sentidos opostos dessa força, fazendo com que esse material estique, né, gradualmente ou paulatinamente durante esse esforço, durante essa movimentação. Tá? Então o material vai oferecer um esforço para essa deformação, na qual aí eu tenho todo dispositivos, né, a fim de pegar esse esforço. Tá? Célula de cargas, extensômetros, na qual eu consigo pegar essa variação tanto da força, tanto da carga em si, como também da variação desse comprimento do corpo de prova. Bom, então a gente sabe que uma máquina de extração qualquer ela tem que ter um sistema de aplicação de carga, um dispositivo para prender o corpo de prova e sensores que permitam medir a tensão aplicada e também a deformação promovida, tá? Que é o extensômetro. Então, a gente tem um sistema de aplicação de carga, aí depende da máquina, pode ser hidráulico, eletrohidráulico, mecânico, né? Mas tem que ter um sistema de aplicação dessa carga, tá? Que vai aplicar um esforço nesse meu material, um dispositivo para prender garras que prendam esse corpo de prova, né? E sensores, normalmente são dois sensores, um sensor de carga, depois a gente pode converter a tensão, né? Esse sensor de carga, essa célula de carga, normalmente está disposta ou inferior ou em cima, né, desse movimento. Então, à medida que eu estou puxando, né, esse material, tem uma célula de carga sobre esse sistema de fixação que vai me dar, né, essa variação, esse valor numérico da tensão da carga aplicada. E eu tenho um extensômetro, tá? Esse extensômetro, a gente pode utilizar de dois meios. A máquina ela tem um controle dessa variação
dessa movimentação, né, desses ganchos, desse sistema que está prendendo. Então, essa variação, essa movimentação das garras, a máquina consegue pegar. Esse é um jeito, por meio da própria movimentação da garra. Mas esse meio não é o mais indicado para análise de materiais, tá? Ainda que eu possa utilizar esses valores de deslocamento, ele não é, do ponto de vista aí da ciência em si, o mais correto. O mais correto é usar um extensômetro. Esse extensômetro é um sensor que eu vou colocar, normalmente a gente coloca no meio desse corpo de prova, ele vai encostar nesse corpo de prova, e aí à medida que eu tenho uma variação dimensional desse corpo de prova, ou seja, ele está esticando, está aumentando o seu comprimento, esse sensor está pegando essa variação dimensional, essa variação do comprimento, e está jogando essa informação para um computador, para um software, né, capaz, tá? Então, duas possibilidades aí com relação à variação dimensional, por meio de um extensômetro, né, um sensor, um equipamento específico para análise, e também por meio do próprio deslocamento dessas garras, tá bom? Bom, e aí a gente entra, pessoal, no qual a informação, né, quais informações que a gente consegue tirar desse ensaio. Antes disso, para a gente conseguir entender um pouco o comportamento mecânico, a gente precisa entender o que é uma tensão, o que é uma força, o que é área, tá? Então, tensão é igual a uma força sobre a área inicial do meu corpo de prova, tá? Lembrando que essa área tem a ver com a seção transversal do meu corpo de prova. Como meu corpo de prova, normalmente, a gente está pensando aqui que é uma seção circular, né? Então, a área aqui vai ser a área de um círculo, tá bom? Então, a força, que é massa vezes aceleração, dividido pela área inicial do meu corpo de prova. Pensando que meu corpo de prova é circular, a área de um círculo, tá? Essa informação, essa tensão, pode ser, então, em quilograma-força por centímetro quadrado. Obviamente, se a força está em kgf e a área está em centímetro quadrado, tá? kgf milímetro quadrado ou newton por milímetro quadrado, megapascal, tá? Atualmente, alguns equipamentos mais antigos, algumas máquinas de tração mais antigas, né, que não tinha, muitas vezes não tinha nem um computador, só tinha mesmo um mostrador, né, um analógico, né, um relógio mostrando a carga. Antigamente era em kgf por centímetro quadrado. Tá? Por que antigamente era kgf por centímetro quadrado? Porque ainda no Brasil não tinha um sistema, não tinha adotado o Sistema Internacional de Medidas. Hoje em dia não é comum a gente ver essas unidades de kgf, centímetro quadrado, ou kgf, milímetro quadrado. É mais comum a gente ver em newton por metro quadrado, ou newton por milímetro quadrado, ou seja, vem em pascal, tá? Então, hoje em dia é mais interessante essas medidas serem em pascal, e aí tem aí só a questão de variação de mega, giga, enfim, mas é mais comum da gente ver atualmente em pascal, tá? Com o efeito da aplicação dessa tensão, tem-se a deformação, que é a variação dimensional. Então veja, eu estou aplicando uma força sobre uma área, que é a seção transversal do meu corpo de prova, tá? Isso é uma tensão. Então eu estou aplicando uma carga, né? Transforma essa carga em força, o equipamento já faz esse serviço para mim. E se eu der para ele quanto que eu tenho de área nesse corpo de prova, ele já me dá essa informação em tensão. Tudo bem? Então, uma força aplicada nessa área circular, eu tenho uma tensão. Essa tensão nesse corpinho de prova vai fazer com que esse corpo de prova tenha uma variação dimensional. Portanto, ele vai, abre aspas, ele estica, né? Seu comprimento aumenta, tá? Essa deformação, essa variação do comprimento é dada por uma equação bem simples, que é o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Ou simplesmente um ΔL, ou seja, uma variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Tá? Importante que essa deformação ela é expressa em milímetro por milímetro, ou ela não tem aí uma unidade em si, né? Então a gente normalmente multiplica por 100 esse valor para encontrar essa variação em porcentagem,
tá? Então, a variação dimensional, rotineiramente, a gente usa como uma variação em porcentagem, tá bom? Multiplicando o valor que der dessa equaçãozinha por 100, tá? Então, você fez as contas aqui, né? Deu lá um valor de 0,02, se multiplica por 100, dá lá 2%, tá bom? Então, é mais comum a gente utilizar dessa forma, tá? Bom, então vamos lá. A primeira propriedade aqui que a gente vai estudar é a resistência à atração, ou seja, é a máxima tensão suportada por esse material, tá? Então, a máxima tensão suportada por esse material é dada pelo limite dessa curva tensão-deformação. Então, aqui eu tenho uma curva tensão por deformação, tá em inglês stress strain, né? Então, eu tenho aqui uma tensão aplicada por uma deformação. Normalmente, a tensão aqui em Pascal, megapascal, é a deformação aqui em porcentagem, tá? Então, esse ponto M aqui é o limite de resistência à tração para esse material, tá? E aí, a gente vai estudar o que está acontecendo em cada um desses pontos, tá? Mas o que eu queria mostrar sobre a resistência à tração é que o material vai suportar essa carga limite, né? E a partir de um determinado momento aqui, desse ponto, a partir desse ponto de máxima resistência, ele começa a perder a sua habilidade de suportar esses esforços, tá? Então, a minha tensão decresce, né, a partir do ponto M, tá bom? Lembrando que aqui eu estou pensando em tensão de engenharia, tá bom? Esse cálculo é feito a partir da área inicial, tá? Ele não é feito a partir da área pontual, a área in situ daquele exato momento do ensaio, tá? Muito bem. Dito isso, pessoal, a gente vai pegar aqui a primeira parte dessa curva, tá? Que é o nosso regime elástico. Então, o material ele tem dois regimes, né? Dois comportamentos, um comportamento elástico e um comportamento plástico, tá? Dentro desse regime elástico, que vai até o limite aqui, né? Até o limite de proporcionalidade ou a tensão de escoamento, que seja, tá? A nossa tensão e a nossa deformação, né, mantém uma certa linearidade, tá? É linear esse comportamento. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a deformação que o material está sofrendo é proporcional à carga aplicada, tá? Ou seja, se eu aplico a tensão 1 e o meu material deforma meio, se eu aplicar uma tensão 2, o meu material vai deformar 1. Ou seja, eu estou mantendo uma constante, né, durante esse período elástico. Isso é o que a gente diz lá como lei de Hooke. Tá? Hooke é um pesquisador que estudou esse comportamento elástico e plástico dos materiais, né? Analisando diversos materiais aí, metálicos também, e também outros materiais, né? Polímeros, cerâmicas, percebeu que havia algo em comum entre eles, que é esse comportamento elástico inicial, tá? E ele visualizou que dentro do regime elástico, tá? A deformação que o material sofria era proporcional à carga que estava sendo aplicada, tá? Então, ele conseguiu determinar o seguinte, que a tensão é igual à deformação multiplicado pelo módulo de elasticidade, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer exatamente isso, que dentro do regime elástico, a minha tensão é proporcional à deformação. Então, se eu isolar aqui o módulo de elasticidade, dividindo aqui, né? A tensão dividido pela deformação é igual ao módulo de elasticidade. Portanto, isso é teoricamente, né, uma constante, esse valor de módulo de elasticidade. Por que eu falei teoricamente, né? Porque do ponto de vista da ciência que há uma pequena variação, não é exatamente o mesmo valor. Se a gente partisse do pressuposto que o material que eu estou analisando, ele não tem nenhuma imperfeição, nenhum defeito,
a lei de Hooke valeria aqui, né? O valor ia ser exatamente igual, mas metalurgicamente a gente sabe que não é assim. Então, há uma variação pequena do módulo de elasticidade ao longo desse regime elástico, tá? Então, dentro de certos limites, dentro do regime elástico, tá? A deformação ela é proporcional à tensão, ou seja, a lei de Hooke é obedecida. Tudo bem? A gente tem, então, duas deformações que um material pode ter, né? A gente vai pensar aqui, né, que não necessariamente eu preciso ter as duas, tá? E eu já explico o porquê disso, tá? Bom, a deformação elástica primeiro, né? Ela precede, ela vem antes da deformação plástica, ela é reversível, desaparece quando a tensão é removida e é praticamente proporcional à tensão aplicada, ela obedece à lei de Hooke, tá? Então, quando eu pego o meu material e começo a aplicar uma carga, nesse momento, né, nessa fase inicial, tá, o meu material vai sofrer uma variação dimensional pequena, né, pensando em metais, e assim que eu tiro essa carga, assim que eu tiro essa tensão que está aplicada sobre esse material, ele vai voltar à sua condição inicial, tá? Então, por que ocorre isso? Porque a gente vai discutir daqui a pouquinho com um pouco com mais calma, né? Que isso tem fortemente a ver com a ligação química desse material, tá? Passando esse regime elástico, ou seja, a minha máquina continua aplicando um esforço, eu entro num regime de deformação permanente, que a gente chama de deformação plástica. A partir desse momento, se eu cessar a carga, o meu material vai ficar deformado, vai ter uma variação dimensional permanente nesse material, tá? Então, essa deformação ela é irreversível porque é resultado do deslocamento permanente dos átomos. Portanto, ela não vai desaparecer quando a tensão é removida, tá? Algumas cerâmicas apresentam aí pouquíssima deformação plástica, se não nenhuma, tá? Então, algumas cerâmicas, né? A partir do momento que eu deformo elasticamente, ela mal entra no regime plástico ou não entra e ela já se rompe, né? Isso ajuda a gente a entender porque, por exemplo, a gente não usa uma cerâmica como um elemento estrutural, uma aplicação estrutural, tá? Ou ainda ajuda a entender porque na maioria das aplicações de concreto, por exemplo, que é uma cerâmica, na verdade um compósito, mas uma cerâmica, por que a gente não utiliza só o concreto, né? A gente utiliza nesse meio aço, tá? Por quê? Porque o aço vai conferir nesse concreto, né, nessa ponte, por exemplo, um comportamento mais plástico, tá? Bom, então o módulo de elasticidade, também conhecido aí como módulo de Young ou módulo de rigidez também, né? Algumas vezes a gente encontra o termo, nada mais é que o quociente entre tensão aplicada e a deformação elástica resultante. Tá? O módulo de elasticidade igual tensão dividido por deformação. Normalmente, o módulo de elasticidade para metais, a gente usa aí gigapascal. Tá? Ou em kgf milímetro quadrado, menos usual hoje em dia, mais usual gigapascal. Tá? 10 vezes 10 elevado a nona newton metro quadrado. Tá? Newton sobre metro quadrado. Essa unidade de gigapascal, tá? É uma unidade alta para metais, mas quando a gente pensa em polímeros, né, esses valores em gigapascal já se tornam extremamente altos. E aí algumas vezes a gente tem que analisar em quilopascal ou até mesmo em pascal, no caso, por exemplo, de polímeros, né? Bom, esse módulo de elasticidade está relacionado com a rigidez do material ou a resistência à deformação elástica. E aí é interessante o seguinte, está relacionado diretamente com as forças das ligações interatômicas. Bom, então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem uma inclinação inicial da curva tensão-deformação. Essa inclinação forma um ângulo com a deformação, que é aí um ângulo alfa, né?
que é muito importante para nós. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? Então, à medida que essa curva está sendo deslocada mais para vertical, esse meu material está se tornando mais rígido. Portanto, eu preciso aplicar uma tensão ou uma carga maior para que ocorra uma deformação elástica, tá? Então, à medida que essa curva está inclinando, está ficando mais na vertical, o meu material é mais rígido, ou seja, eu tenho que aplicar uma tensão maior para que eu consiga movimentar, distanciar inicialmente, né, um átomo do outro. Tá? Normalmente está fortemente relacionado com a ligação desse material. Então, pensando em metais, a gente tem uma ligação metálica não direcionada, a gente já estudou isso, que é fortemente, que tem uma força interatômica alta, tá? Então, normalmente a gente precisa essas curvas para metais, né, tá mais inclinadas e para os polímeros mais deitados. Para cerâmicas também ainda mais inclinada ou mais na vertical do que os metais, tá? Por quê? Porque eu preciso então de uma energia, de uma força maior para que ocorra essa movimentação, né, esse distanciamento entre um átomo e outro, tá? Outra coisa importante é que normalmente está relacionada com a temperatura de fusão desse metal. Então, os metais que têm um ponto de fusão mais alto, né, costumam ter essa curva de tensão-deformação, né, essa curva, esse comportamento elástico, né, esse regime elástico mais na vertical. Tá? Novamente. Então, os metais que têm um ponto de fusão maior, por exemplo, tungstênio comparado ao alumínio, né? O tungstênio vai ter essa curva muito mais próxima aqui de um eixo vertical do que o alumínio em si, tá? Ou ainda o ferro, o aço comparado com o alumínio, tá? Assim, pegando, estou generalizando, não estou pensando em ligas específicas, mas o aço teria, né, uma curva mais na vertical do que um alumínio, tá bom? Essa tangente, esse ângulo formado entre esse regime elástico, né, e a deformação é o módulo de elasticidade. Então veja, o módulo de elasticidade dá para calcular por uma relação da tensão e deformação, mas também dá para calcular por esse ângulo formado, tá? A aproximação é idêntica, os valores serão iguais ou muito próximos um do outro, tá bom? Em polímeros, né, a gente pode pensar, né, a gente pensou aqui em metais, em cerâmicas, tá? Em polímeros, a gente pode pensar que tem mais a ver aqui com a facilidade ou dificuldade de desenrolar essa rede, né, essa cadeia de polimérica, né, que normalmente são macromoléculas mais maleáveis. Assim. Então, o esforço inicial que eu tenho para desenrolar isso, né, ou para tentar iniciar essa ação de desenrolar essas macromoléculas poliméricas, tá? E olha que interessante, né? Tem aqui vários módulos de elasticidade ou de rigidez para alguns materiais. O magnésio 45 e o tungstênio 407 gigapascal. Olha a diferença que eu tenho, né, entre eles, tá? Lembrando, porque isso aqui tem fortemente a ver com a ligação química desses materiais e também aí com a temperatura que esse material vai fundir ou a temperatura de fusão desses materiais, tá? Então, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material, menor é a sua deformação elástica quando aplicada uma dada tensão, tá? Esse comportamento que obedece à lei de Hooke, que portanto é linear, para alguns materiais ele não vai ocorrer. Cito ferro fundido cinzento, concreto e uma gama muito grande de polímeros não vão apresentar esse comportamento perfeitamente linear que a gente viu anteriormente, tá? Então ele pode apresentar aí um comportamento
mas com uma tendência, mas com uma certa curvatura desse regime elástico, tá? E aí a gente pode usar de alguns artifícios para encontrar esse módulo de elasticidade. Aqui tem um artifício, né? A gente saindo aqui do ponto inicial, né, com uma reta, até encontrar novamente essa curva, e aí a gente, a partir desse ponto, a gente faz uma relação de tensão-deformação, ok? E depois, em uma outra inclinação, se tivesse mais uma inclinação também, né, a gente faz novamente a mesma ideia e tira uma outra relação aqui de módulo de elasticidade, tá? Então, são possibilidades que a gente tem de trabalhar quando ele não apresentar esse regime linear, tá? Então, quando o material não apresenta esse regime linear, a gente tem que usar desse artifício de encontrar aí, né, esses pontos, tá? De encontro, de intersecção dessa linha, tá? Dessa reta, com relação à curva gerada do ensaio de extração. Bom, como consequência do módulo de elasticidade estar diretamente relacionado com as forças interatômicas, os materiais cerâmicos têm alto módulo de elasticidade, enquanto os materiais poliméricos têm baixo. Com o aumento da temperatura, o módulo de elasticidade tende aí a diminuir. Bom, vamos lá. Então, as cerâmicas, eu já tinha dito aqui para vocês, né? Tem um alto módulo de elasticidade, portanto, essa curva, né? Esse regime elástico, né? Ela está mais propensa a ficar na vertical, tá? Porque a ligação normalmente de materiais cerâmicos, né? Que é uma ligação aí ou iônica ou covalente, são fortemente direcionadas, né? É uma ligação forte. E já os materiais poliméricos, né, que vão apresentar aquelas cadeias, macromoléculas bastante grandes, né, de carbono e hidrogênio, permite aí uma flexibilidade, uma movimentação bastante grande. Então isso faz com que esses materiais tenham um baixo módulo de elasticidade. São materiais bem elásticos, né, ou ainda que eu preciso aplicar pouco esforço, pouca tensão para que deforme elasticamente, tá? Outra coisa importante é que a temperatura vai diminuir esse módulo de elasticidade. Então, o aumento da temperatura faz com que esse regime linear ou esse regime elástico inicialmente tende a ficar mais deitado ou mais para horizontal, tá bom? A anisotropia do módulo de elasticidade também é algo bastante importante para monocristal, para materiais monocristalinos ou ainda para materiais que estão fortemente deformados, encruados, a gente tem uma certa direção para esses grãos, né? E aí essa direcionalidade nesse material, ou ainda nesse monocristal, né, que tem uma direção preferencial para esses grãos, faz com que esse material tenha um comportamento diferente dependendo da direção que ele está solicitado, tá? Então, o material que está encruado, que tem os grãos direcionados, o comportamento mecânico desse material é diferente dependendo se eu estou tracionando ele na horizontal, né, ou na vertical, tá? Na horizontal ou na vertical, esse comportamento é diferente. Por quê? Porque esse material está induzido, né, tem implícito nele uma direção preferencial. Então, a partir do momento que eu deformei a frio o material e direcionei esses grãos a estarem, por exemplo, né, deformados numa horizontal, né, no eixo normal, quando eu traciono ele, né, por exemplo, perpendicular a essa direção, ele vai ter um comportamento mecânico diferente, tá? Então, a anisotropia, que é esse comportamento mecânico diferente dependendo da direção, induz a eu ter também comportamento mecânicos, módulo de elasticidade distintos, tá bom? Bom, toda a tensão que eu aplico nesse corpo de prova vai levá-lo, né, a uma deformação, tá? Essa deformação, essa variação dimensional, ela ocorre tanto num eixo Z, tanto no comprimento,
como também em suas dimensões, né? Ou na sua área, na sua seção transversal, tá? Essa variação dimensional, vamos pensar assim, né? No eixo X e no eixo Z, no meu material, né? Não importa muito se é uma barra circular ou uma barra quadrada, retangular, vai nos dar uma variação desse comportamento, né? Desse comportamento sob elongação, sobre deformação elástica, tá? Que a gente chama de coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, ou Poisson, né? Nada mais é então que uma variação dimensional ou uma deformação que eu tenho no eixo X e no eixo Z. O eixo X aqui está negativo e no eixo Z aqui está positivo, tá? Por que no eixo X está negativo? Porque eu estou tendo uma variação aqui a fim de, imagina que eu estou puxando, esticando, né? A fim de diminuir essa seção transversal, tá? Já o Z, que seria o nosso comprimento, eu tenho uma variação positiva, tá bom? E aí é interessante porque se eu pegar e calcular isso para diversos materiais, a gente vai encontrar aí valores típicos, tá? Um valor típico para polímero de 0,4, para metal 0,3, para cerâmica 0,2. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que cerâmica tem uma variação dimensional muito pequena comparativamente, por exemplo, ao polímero, né? Por quê? Porque a cerâmica, a gente já sabe, primeiro, tem uma temperatura de fusão bastante alta, tem uma ligação fortemente, tem átomos ligados fortemente por ligação iônica, ou ainda covalente algumas vezes, o que faz com que esse comportamento desse material, né, seja de resistir ao esforço, tá? Então, resistindo ao esforço, eu tenho que aplicar uma carga maior para uma deformação muito pequena. Então, faz com que a variação das suas dimensões em comprimento e também em diâmetro, tá? Ou comprimento e área da seção transversal seja muito pequena, no caso da cerâmica, tá bom? Então, como é que calcula o coeficiente de Poisson? Por meio desse cálculo da deformação em X, deformação em Z. Eu tenho que pegar um instrumento de medição, um paquímetro, e medir essa variação, tá? Um jeito aí empírico de fazer seria esse, tá? Um jeito mais científico por meio de sensores também possível de fazer isso, extensômetros, também dá para pegar essa variação, tá bom? O comportamento elástico também é observado quando forças compressivas, tensões de cisalhamento ou de torção são impostas. Então veja, esse mesmo comportamento elástico, esse mesmo comportamento plástico também é apresentado quando o material está em um esforço de compressão, quando eu tendo a achatar esse material, né? Tudo bem? Quando eu tendo também a cisalhar, um esforço cortante, ou ainda quando eu tento um torque, uma torção nesse material. Então, o comportamento elástico também é observado quando eu tenho esses comportamentos, tá? Quando eu tenho, então, essas forças, tá? Assim vale também para impacto, quando o material está sujeito a um impacto. É exatamente o mesmo? A gente já viu aqui, né? É esperado que não, mas a relação entre elástico e plástico, ela se mantém, tá? Obviamente, o material que está sujeito a um esforço de torção, né, ele é diferente do material que está sujeito a um esforço de tração. Tudo bem? Então, a gente teria que analisar especificamente por ensaio mecânico cada um dessa solicitação, tá? Por meio então de um ensaio de tração ou por meio de um ensaio de torção, para verificar qual é o comportamento que esse material teria sobre uma solicitação ou a outra, tá bom? O fenômeno de escoamento, né, a gente pode dizer que a partir do fenômeno de escoamento a gente termina um regime elástico, começa um regime plástico, tá? Para alguns materiais ele está muito bem visual, né? Consigo visualizar com uma perfeição, para outros nem tanto, tá? Mas esse fenômeno de escoamento ele é extremamente importante para a engenharia. Então, se vocês pegarem lá e estudarem resistência dos materiais, por exemplo, tá? Tem aqui no canal, né? Vocês podem assistir a aulas do professor Augusto.
vocês vão ver que muito dos cálculos que a gente utiliza para determinar se um material vai suportar ou não um determinado esforço, ele é baseado na tensão de escoamento, né? Então veja, se eu sei que a partir da tensão de escoamento esse material entra já no regime constante de deformação plástica, eu tenho que saber que eu não posso alcançar essa tensão. Então, todo o meu cálculo de projeto tem que ser baseado numa tensão abaixo da tensão de escoamento. Tá? Tudo bem? A tensão de escoamento, então, ela vai corresponder à tensão máxima relacionada ao fenômeno de escoamento. Alguns aços e outros materiais exibem um comportamento dessa curva aqui, que eu chamei de B, que tem um limite de escoamento bem definido superior e também um limite de escoamento inferior. Tá? Outros nem tanto. Tá? Outros apresentam já um comportamento menos visual, que aí a gente tem que determinar aí os pontos. Tudo bem? A gente vai ver como é que faz isso. Bom, então vamos ver o que acontece. O meu material passa por um regime elástico, com essa linearidade, né, na qual obedece a lei de Hooke, na qual dá para calcular dividindo a tensão pela deformação, enfim. E em um determinado momento, esse meu material passa a ter um novo comportamento. Então, ele sai do regime elástico para entrar no regime plástico, na qual a deformação é permanente. Tá? Alguns materiais apresentam o que a gente chama de escoamento superior e escoamento inferior. Quando eu tenho esse tipo de curva, esse tipo de comportamento, é muito fácil de eu identificar onde começa esse regime plástico, ou ainda onde está essa tensão de escoamento. Tá? Então eu sei que a tensão de escoamento superior está aqui em cima, a tensão de escoamento inferior está aqui embaixo. Vou utilizar a tensão de escoamento superior para determinar aí qual é essa resistência que o material vai suportar. Tá? Bom, por que acontece isso? Né? Por que eu tenho esse fenômeno? Então, meu material entra aqui no escoamento superior, tem um decréscimo da tensão empregada, ele um platô aqui na qual tem uma pequena variação dessa tensão e novamente, depois começa a subir novamente essa tensão aplicada. Tá? Alguns aços apresentam esse comportamento, né? E alguns estudos indicam que possivelmente é devido à presença aí de alguns pontos com elementos de liga ou ainda alguns átomos intersticiais que aí dificultam pontualmente a movimentação da discordância, tá? Então o material entra na tensão de escoamento, na qual inicia aí a deformação desse cristal, a movimentação de discordâncias, e a discordância encontra inicialmente aí uma certa dificuldade para movimentar. Né? Então veja, subiu a tensão, a discordância tem uma certa liberdade inicial para movimentar, tá? Encontrando aí algumas barreiras, e aí a partir do momento que essas discordâncias, né, conseguem se livrar dessas pequenas barreiras, né, começa a encontrar os contornos de grão, começa a aumentar novamente a carga, tá? A tensão aplicada, o fenômeno aqui de encruamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando esse ponto de escoamento não é tão definido, a gente costuma adotar aí como uma deformação padrão o valor de 0,002 milímetro por milímetro ou 0,2%. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, quando o material não apresenta esse ponto definido de escoamento, a gente vem aqui no gráfico de deformação, pega o valor de 0,002, se tiver milímetro por milímetro, né? Adimensional, ou se tiver em porcentagem 0,2%, vou traçar uma linha, né, uma reta com a mesma inclinação daqui do regime elástico até encontrar a minha curva lá em cima, né, minha curva tensão-deformação. Esse ponto eu determino como sendo aí a tensão de escoamento. Veja que é uma aproximação. É exatamente esse ponto, professor? Não, né? Isso é um modo empírico, a gente está determinando empiricamente esse valor, tá? Tudo bem?
Então a gente determina que esse ponto é a nossa tensão de escoamento. O que quer dizer tensão de escoamento, pessoal? Quer dizer que daqui para frente, né, o meu material entrou em regime plástico, em regime permanente de deformação. Tá? Em regime de deformação permanente. Tudo bem? Bom, por convenção, a gente costuma adotar o seguinte: 0,2% para metais, 0,5% para cobre, ligas metálicas duras, 0,1%, cerâmica também 0,1% e polímero 0,5%, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse uma curva de um polímero, eu teria que pegar 0,5%, onde está 0,2%, 0,5%, e traçaria uma reta, tá? Traçaria uma linha aqui, né, para encontrar essa curva, tá? Temos também a resistência à tração, que já vimos, né? Que é a máxima tensão que o material vai suportar. Como é que eu determino isso? Vou pegar a força aplicada, tudo bem? E vou aí dividir, né, pela área inicial, tá? Então a força desse ponto dividido pela área. Se já der, né, se o equipamento já estiver dando, né, simplesmente pegar a tensão desse ponto. Tudo bem? Então vou calcular dividindo a carga máxima suportada pelo material pela área da seção transversal da reta inicial. E aí eu determino esse ponto, tá? Esse comportamento plástico dos materiais, ele é muito importante para processamento, tá? Então vamos lá. O comportamento elástico, ele é o mais importante para projetos, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que eu não quero que o meu material entre em regime de deformação permanente, obviamente. Então eu vou fazer uma ponte, eu quero que a ponte se deforme plasticamente, eu quero que o meu eixo, semi-eixo, deforme permanentemente, que o meu pistão vira brequim, não, né? Eu quero que ele mantenha a sua integridade, mantenha as suas dimensões iniciais. Portanto, eu vou estabelecer como critério aí que ele não vai passar do regime elástico, tá? Uso aí um valor abaixo do regime elástico. Adoto aí um valor abaixo de suportado por esse material. Agora, o regime plástico em si, ele é bastante importante quando a gente pensa que esse material vai ser, por exemplo, deformado. Tá? Vou fazer um processo de conformação mecânica. Né? O regime plástico é muito importante. Por quê? Porque eu vou estabelecer aí quais seriam as tensões necessárias para deformar esse material. Tá? Então, muito importante para processamento do material. Tudo bem? Bom, outra coisa importante, né, pessoal, que eu esqueci de comentar. Então, o meu material vai passar do regime elástico, tensão de escoamento, o material começa a deformar plasticamente, e aí a gente percebe que há um aumento gradativo aqui, né, da carga aplicada, tá? Esse aumento gradativo é o encruamento. Então, o material vai encruando, vai deformando plasticamente, a tensão necessária para que continue a deformação aumenta, tá? Isso é o fenômeno de encruamento. Bom, então a gente já sabe o que é módulo de elasticidade, que tem a ver com a inclinação dessa reta inicial do regime elástico. A gente já viu que é a tensão de escoamento, que vai determinar para a gente o ponto inicial da deformação plástica, ou, em outras palavras, quando termina, em tese, esse regime elástico. Tá? Já vimos a máxima carga suportada pelo material, que é a resistência à tração. E agora a gente está vendo a ductibilidade, que também é uma outra propriedade desse material. O que seria a ductibilidade? A ductibilidade ela pode estar aí relacionada, né? Eu posso determiná-la em função do alongamento. Então, quanto mais se alongar o material durante o ensaio mecânico, mais dúctil ele é. Tudo bem? Então, quanto mais deformado ficar esse material, alongado ficar, mais dúctil ele é. Tá? Como é que se calcula isso? Pelo LF menos LO dividido pelo L0. Tudo bem? Onde esse LO aqui, né, é o nosso comprimento inicial e o LF comprimento final, tá? Então, uma relação bem simples, ou aqui uma variação do comprimento, né, um ΔL sobre L0. Essa variação aqui vai nos dar quanto que o material alongou. Se eu multiplicar por 100, quanto em porcentagem foi o alongamento. Tá? Alongou até o rompimento 20%. Então, se o material, exemplo, né, se o material teve um alongamento de 20% e um outro material teve um alongamento de 30%,
Isso significa que o material que se alongou 30%, ele tem uma ductibilidade maior, tá? E aí é interessante eu mostrar aqui para você. Então, imagina, tem uma curva que faz isso aqui, né? Tentar fazer com o mouse, tá? Qual material aqui, né? A linha vermelha ou a linha preta? Qual material aqui teria maior ductibilidade? Esse material, tá bom? Ah, por quê? Porque o alongamento foi maior. Tudo bem? Então, esse material aqui da linha vermelha seria, portanto, mais dúctil do que esse material da linha preta, tá? Em tese, toda vez que a gente para uma carga no regime plástico, há uma pequena recuperação nas suas dimensões, tá? Por que ocorre isso? Porque alguns estudos indicam que há alguma ligação química parcialmente realizada ao final desse processo. Tá? Então há uma certa recuperação muito pequena, muitas vezes desprezada em alguns livros de ciência dos materiais, mas que ocorre de fato ao final do regime plástico. Tá bom? Como a deformação final é localizada, o valor da elongação ou do alongamento só tem significado se indicado o comprimento de medida. Então, exemplo, alongamento 30% em 50. Né? Deixa eu voltar aqui novamente o ponteiro laser. 30% em 50 faz sentido, porque daí eu conseguiria saber quanto foi esse alongamento, né? Em milímetros, tá? Simplesmente multiplicando aqui 0,3 por 50. Tudo bem? Então, normalmente, pessoal, se eu não tenho um extensômetro, a gente usa do seguinte recurso. A gente faz uma marcação no corpo de prova, tudo bem? E aí depende um pouco, cada técnico, cada engenheiro costuma fazer diferente, mas você poderia colocar cada 10 milímetros, colocar uma marcação, tá? Então você pega a régua, vai marcando 10 milímetros aqui, por exemplo, tá? Põe o corpinho de prova, ensaia e depois você vai lá e tira novamente essas medidas. Pega o corpo de prova, encosta no outro e tira novamente essas medidas. Você vai ver que esses pontos ficaram mais afastados, ou seja, o material sofreu um alongamento, tá? E aí você consegue determinar quanto foi esse alongamento em porcentagem, utilizando a equação anterior que a gente já viu. A ductibilidade ela também pode ser expressa em estricção. A estricção nada mais é do que uma redução da seção transversal. Né? Então, quando a gente traciona esse material, ele vai ter uma variação no seu comprimento. E em algum ponto desse corpo de prova, em algum momento, esse material vai começar a sofrer um empescoçamento, uma redução da sua seção transversal. Tá? Isso a gente chama de estricção, essa variação, né, o diâmetro da seção transversal diminuindo. Né? Então, a ductibilidade também pode ser expressa em função da estricção. Então, quanto maior for essa redução da área da seção transversal, né, esse empescoçamento, essa variação dessa área, né, maior é essa ductibilidade. Como é que calcula isso? O mesmo princípio do que a gente viu. Né? Então, a área inicial, quanto tinha a seção transversal do meu material, menos a área final, dividido pela área inicial. Se eu multiplicar por 100, a estricção vai dar um valor em porcentagem, tá? E aí eu consigo determinar se o material é mais dúctil ou não do que o outro por estricção. Tudo bem? Então, isso aqui é estricção. Deixa eu voltar aqui para todo mundo entender, tá vendo? Tá vendo que esse diâmetro aqui é menor do que o diâmetro inicial, tá? Então eu posso ver pela variação do comprimento, mas eu posso ver também pela variação da área da seção transversal, ok? Outra propriedade muito importante, pessoal, é a resiliência. A resiliência tem a ver com a capacidade que esse material tem de absorver energia no regime elástico, tá? Então, por exemplo, uma mola, talvez seja o exemplo mais clássico, ela tem que ter uma boa resiliência, tá? Por quê? Porque ela tem que sofrer, ela sofre esse esforço, tá? Então ela deforma elasticamente e depois ela volta à sua condição inicial. Tudo bem? Então, esse comportamento de resiliência, bastante importante para a mola, né, tem a ver com a capacidade que esse material tem de absorver energia somente no regime elástico. É como se eu pegasse um carro, batesse ele, encostasse, batesse levemente num
sei lá, num poste ou no outro carro, e aí eu vou olhar e falo, nossa, não amassou, né? Não deformou, tá? Por quê? Porque esse material tem um regime, tem um comportamento tem uma boa resiliência na qual ele sofreu esse esforço, né? Só que esse esforço não foi, essa energia, né? Não foi grande, tão grande que passou, que extrapolou aí esse módulo de resiliência, tá? Ele não entrou aí na que a gente chama de tenacidade, né? Mas ele só ficou dentro do regime elástico, tá bom? Dá para calcular a resiliência por uma equação também muito simples, que é a tensão de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Uma relação trigonométrica aqui, na verdade, né? Então, a tensão de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, tá? Materiais resilientes são aqueles que têm, então, alto limite de elasticidade e baixo módulo de elasticidade. Vamos fazer um outro exemplo aqui para todo mundo entender? Vou pegar aqui no meu ponteiro, pegar uma caneta aqui, tá? Vou fazer um outro material, ó. Então, supondo que eu tenho uma outra curva de material qualquer aqui, né? Como essa área até a tensão de escoamento ela é menor do que essa, portanto, esse material aqui, né, que tem a linha vermelha, vamos chamar assim, vamos chamar material A, tá? Ele tem uma resiliência menor do que esse material aqui que eu vou chamar de B, tá bom? Eu posso ter um outro material aqui, ó, também. Então, como que eu analiso isso? Posso analisar numericamente, quantitativamente, né, usando essa equação, mas eu posso analisar visualmente também, analisando a área da curva. Se eu olhar para a área e eu perceber que está difícil de eu conseguir identificar qual é mais resiliente ou qual é menor resiliente, e se o valor, obviamente, não tiver tanta importância para a minha análise, né, então, se eu olhar e não conseguir identificar visualmente, eu parto para uma análise qualitativa usando a equação, tá? Se porventura eu precisar numericamente, né, eu também uso dessa equação, tá bom? Os materiais mais resilientes são aqueles que vão apresentar essa curva, né, esse regime elástico mais alto, tá? Por exemplo, uma mola feita aí de ligas especiais, né, liga com cromo, né, níquel, vanádio, vão apresentar aí esse módulo de resiliência mais alto, maior, tá bom? E a tenacidade, né? A tenacidade, ao invés, com a resiliência, a capacidade de absorver energia no regime elástico. A tenacidade a gente considera toda a deformação. Então, o que é o material tenaz? Né? O material tenaz é aquele que tem uma grande capacidade de absorção de energia em toda a deformação, tá? Então, o material tenaz ele tem uma capacidade de absorver energia tanto no regime elástico quanto no regime plástico. Então, a gente considera até o limite de ruptura do material. Tudo bem? Dá para calcular a tenacidade, aí, calculando a integral da curva, né? Mas fica aí para um outro momento para a gente pensar nisso, tá bom? Mas é possível de calcular numericamente, aí, integrando, né? Fazendo uma integral dessa curva de tensão de deformação. Bom, com relação à temperatura, né? A gente sabe que a temperatura influencia no comportamento mecânico do material. Então, toda vez que eu vou pensar que o meu material vai estar trabalhando em temperatura tanto mais baixa quanto mais alta, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar esse material em temperatura, fazer um ensaio de tração em temperatura, né, com um forno ali aquecendo o meu corpo de prova, ou compressão, se for o caso, ou torção. Então, tem que analisar esse material a quente. O que se sabe, né, qual é a influência da temperatura? De maneira geral, a temperatura vai fazer com que o modo de elasticidade fique diferente, aquecendo, então, há uma tendência dessa curva mais para horizontal, portanto, o meu material vai ficar menos resiliente, né? Então vai ficar mais fácil deformar elasticamente esse material, tá? A alta temperatura também diminui a tensão de escoamento, diminui a tensão limite de resistência e a tensão limite de ruptura do meu material, tá bom?
Então, em baixa temperatura, o material vai ter um módulo de elasticidade maior, uma tensão de escoamento maior, limite de resistência maior, tensão de ruptura maior, tá? E em alta temperatura, esse comportamento mecânico muda, tá? O que ganha mais mesmo, de fato, é ductibilidade. De resto, tudo diminui aqui, tudo piora, tá bom? É isso, ó. Então, o módulo de elasticidade diminui, resistência à tração diminui, né, com aumento, com aquecimento, tá? Tensão de escoamento também diminui e a ductibilidade é a única coisa que vai ter um aumento com o aquecimento. Tá bom, pessoal? Então a gente pode aí finalizar só com um breve resumo aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Usar esse desenho que já está feito para a gente lembrar tudo que a gente viu aqui rapidinho, tá bom? Sei que o vídeo já ficou grande, mas faz parte. Então vamos lá. Temos um comportamento elástico na qual a lei de Hooke está valendo, ou seja, a deformação proporcional à carga, à tensão aplicada, a tensão de escoamento, que vai dizer para a gente que daqui desse ponto para frente o meu material entrou em regime plástico, tá? Então, no regime plástico implica de eu ter movimentação de discordância, de deformação, né? Já tem uma deformação no cristal, tá bom? Um fenômeno de cruamento ocorrendo aqui, alongamento dos grãos, aumento da resistência mecânica, até encontrar a tensão limite de resistência. A partir desse momento, começa, em algum ponto do meu material que está sujeito a uma tensão, né, maior, porque tem alguma falha, ou tem algum ponto fragilizante, começa a nuclear uma trinca, tá? Essa trinca vai crescer 45 graus, né, na direção dos planos cristalográficos de maior densidade. Então essa trinca vai crescer 45 graus e vai levar a fratura até o limite de resistência, né, até o limite de ruptura, vai levar a fratura do meu material. Tá? Então essa trinca cresce a 45 graus com relação ao eixo da direção da carga, né, da tensão, formando aí uma taxa cone, muita gente conhece. Se o material for frágil, não dá tempo dessa trinca crescer muito, porque o nível de tensão se torna tão alto que a propagação ocorre normal à direção do esforço, né? Forma aquela fratura lisa lá que a gente conhece, tá? Uma fratura frágil. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Tem alguns exercícios para a gente fazer aqui para determinar essa série de coisas que a gente viu, mas vai ficar para um outro momento, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais!